Quais são as 3 melhores ações para 2024? Ou seja, as mais baratas, as que vão subir mais, as que vão rentabilizar mais. Será que a gente vai ter essa resposta nesse vídeo? Bom, fica comigo até o final que faremos alguns filtros muito interessantes. Mas antes, eu quero mostrar algo para vocês. Melhores ações 2023 Primo Rico. Tá vendo esse vídeo aqui, ó? As 3 melhores ações para 2023? Aqui a gente fez uma série de indicadores e filtros, ó. Tava diferentaço. Muito mais barba, mais cabelo de certa forma, mas daqui a pouco temos mais cabelo nos próximos vídeos. Então esse vídeo aqui faz um ano, né? Eu gravei no dia 24 de novembro, olha só. Mas faz um ano. E aí eu cheguei um filtro das ações que estavam mais descontadas na época, né? E no caso era um Rapt 3, ela tava R$ 7,99 ali na data. Ela fechou o ano a R$ 12, então ela subiu 50%. Rapt 4 tava R$ 8,21, fechou a R$ 12,80, então subiu 55%. É a mesma empresa, né? É só uma era ordinária e outra preferencial. E Honey 3 estava 8,05, fechou a 10,92, subiu 35,69%. Isso aqui ninguém fala, né? Mas tudo bem. Então, ano passado deu muito certo esse vídeo e faremos a mesma coisa esse ano, para que talvez você possa ter mais ideias para você olhar para o seu portfólio de investimentos e tentar tomar melhores decisões. Lembrando que assim, ó, nada disso é uma recomendação. Então eu vou colocar uma série de filtros aqui para a gente ver o que acontece. E você nunca deve investir só por isso, mas você pode usar isso como inspiração para você estudar, se aprofundar mais nos cases e você tomar sua própria decisão. Então deixa eu te ensinar a fazer isso. Você vem aqui no site Fundamentos, aí você vai vir aqui em buscar. E o que a gente tem? Tem todas as ações da bolsa e tem todos os principais indicadores dessas ações. Então eu vou pegar aqui e vou copiar todos os indicadores. Selecionei tudo, copiei, com Ctrl C ou Command C, abri o Excel e venho aqui na primeira linha e colo. Agora eu tenho numa tabela de Excel todos esses dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma formatada para ficar mais bonitinho, né? Eu tenho pavor de planilha feia. Pronto, vou botar no negrito, pintar tudo de branco, sem borda, aqui. Beleza, vamos centralizar tudo. Pois bem. Então, gente, quando eu clico aqui, eu tenho 445 linhas, basicamente, certo? Significa que eu tenho 445 ações com vários indicadores. Então, imagina se eu pudesse prever qual dessas 445, excluindo a primeira, né? Então, 444 ações. Quais dessas daqui serão as 3 que mais vão subir? Poxa, seria incrível, não é? Eu posso garantir que eu vou acertar? Não. Mas eu posso, talvez, diminuir minha chance de errar. Isso é muito importante. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou adicionar um indicador aqui, chamado Primo, e vou adicionar um filtro. O que eu vou começar a fazer então? Vou dar um zoom. Cotação. Cotação não é importante para a gente aqui. PL é muito importante. Eu vou fazer um filtro então. Eu quero escolher os PLs que são maiores do que 3 e quero os PLs que são menores do que, eventualmente, 10. Eu acabei de fazer um filtro onde eu excluí uma cacetada de ações. Então agora eu tenho 140 ações possíveis. Então eu tirei todas as ações que têm um PL acima de 10. Ou seja, aquelas empresas onde eu preciso de mais de 10 anos para receber o meu capital de volta. E eu excluí aquelas que têm um PL muito baixo que podem ter alguma distorção. Então isso daqui é incrível. Retomando o que é o PL rapidamente. Preço, lucro, PL. Então se eu tenho uma ação onde o preço é R$10 e o lucro é R$1 por ação, o PL é 10/1. Então o PL é 10, né? Se essa empresa dobrar o lucro, o PL dela diminui para 5. Então quanto menor o PL, mais barata a empresa. Se o lucro for 3, o PL diminui para 3,3, certo? Então eu fiz esse filtro aqui. Segunda coisa é o P sobre VP, é o preço sobre valor patrimonial. Eu não quero um preço sobre valor patrimonial negativo, então eu vou colocar aqui maior que 0,5 e não quero um preço sobre VP muito alto, que seja menor do que, cara, sei lá, 2. Aqui eu já excluí mais algumas alternativas, então eu tenho 107 possibilidades. PSR, que é o Price Sales Ratio, eu não quero olhar para isso nesse filtro. Dividend Yield, eu quero uma empresa que pague um dividend yield muito alto, mas por exemplo, ó, se eu tenho uma empresa com um dividend yield de 25.000%, cara, isso aqui é uma distorção, né? Então vamos tirar as distorções, mas eu quero um dividend yield maior do que, maior do que 7%. O Bar sempre gosta de um dividend maior do que 6%, pelo menos, né? Vou botar maior do que 7%. Mas também menor do que 14%, né? Senão fica muito sem noção. Aqui eu já tenho 31 possibilidades, já excluí várias. Esses indicadores aqui, eu não vou olhar. Vou pegar mais indicadores um pouco mais macro, né, da coisa. ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? Então pensa assim, ó, se o ROI, que é o Return on Equity, ele é igual a
lucro líquido sobre patrimônio líquido, e patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo, imagina assim, ó, se eu tenho de ativo 100, passivo 60, o patrimônio líquido é tudo que eu tenho menos tudo que eu devo. Então o patrimônio líquido é 40, né? Isso daqui é o capital do acionista, porque se você é dono de uma empresa e aí você tem 100 mil reais na conta e deve 40 mil, se você quiser fechar a sua empresa, ela vale os 100 menos a sua dívida. É isso que ela vale, que é o patrimônio líquido. Então, o lucro líquido da sua empresa sobre o capital do acionista, quanto mais alto, melhor. É o ROI. E eu quero um ROI que seja muito maior do que a renda fixa. Então, se o CDI for, por exemplo, 12% ao ano, o ROI da empresa ele tem que ser maior do que 12%. Por quê? Porque investir em ações tem mais risco do que investir em renda fixa. Então tem que ser maior do que investimento livre de risco. Então o ROI deveria ser, por exemplo, 15%, pelo menos, né? Ou alguma coisa nessa linha. Então eu quero um ROI maior do que 15%. Mas, vamos tirar as distorções, né? Um ROI menor do que 30%. Aqui eu já tenho 21 possibilidades. Liquidez, né? Vamos pegar liquidez. Eu quero só que as empresas tenham liquidez acima de 1 milhão. Então liquidez maior do que 1 milhão. Já exclui mais várias possibilidades, sobraram só 13. Endividamento, dívida bruta sobre patrimônio líquido. Tudo que está aqui já está bem controlado, né? Então nem tem porque eu fazer um filtro aqui. E crescimento, eu quero empresas que cresceram. Eu quero empresas que tiveram um crescimento maior do que 10%, maior do que 10% ao ano. Então aqui eu cheguei em 10 ações. Olha só que mágico. Eu peguei 444 ações e eu fui filtrando. Não quero empresa que esteja endividada, quero empresa que não esteja muito cara, quero uma empresa que tenha um mínimo de negociação, quero uma empresa que pague dividendos razoáveis, quero uma empresa que não tenha um valor patrimonial muito alto, um preço muito alto em relação ao valor patrimonial, e a gente chegou em algumas possibilidades. Vamos ver agora o indicador primo aqui. Como que eu faço isso? PL, quanto menor, melhor. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essas 5 aqui tem o menor PL de todos. P sobre VP, quanto menor, melhor. Essas 5 aqui. Dividend yield, quanto maior, melhor. ROI, quanto maior, melhor. Isso aqui. As 5 maiores são essas. Liquidez não vai entrar aqui na conta. Porque a liquidez, por que eu não boto na conta? Porque ela é mais um filtro, né? Então, uma empresa que tem muita liquidez, em tese que é melhor, né? Facilita a entrada e saída de capital. Mas não torna a empresa melhor, entendeu? Não torna a empresa mais barata ou mais cara. Por isso que eu uso como filtro de, olha, eu não quero entrar numa empresa que não é negociada, mas ela não deixa essa empresa melhor ou pior. Patrimônio líquido é a mesma coisa. Vai ser sinônimo de tamanho dela. Endividamento, quanto menor, melhor. E crescimento, não necessariamente torna a empresa melhor ou pior também. Então, mas eu só queria empresas que cresciam. Então, vamos ver agora. Vamos excluir as empresas duplicadas aqui. Ó, Gerdau 3 eu vou tirar. CEMIG, vou tirar CEMIG 3. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 pontos aqui em BBAS. Gerdau tem 3 pontos. Vale tem 3 pontos. TASA tem 3 pontos. CEMIG tem 4 pontos. ROMI tem 2 pontos. E SLCE tem 1 ponto. Se eu fosse fazer o filtro agora pelo número de pontos, eu teria BBAS e CEMIG como as grandes vencedoras aqui. Então seria o primeiro tier. Eu teria aqui GGBR, Vale, TASA como o segundo tier, digamos assim, de empresas. ROMI, eu teria um terceiro tier. E eventualmente SLCE eu teria, enfim, não vou nem pintar. Teria um quarto tier, né? Então com você, primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. Mais ou menos isso. Então, o que temos aqui é Banco do Brasil e CEMIG como as empresas que mais foram aderentes a esse filtro. Gerdau, Vale, TASA, muito aderentes também a esse filtro. Depois ROMI, depois SLCE. O que me intriga é que dessas empresas aqui eu tenho Banco do Brasil, eu tenho CEMIG, eu tenho Vale, eu tenho TASA. Eu tenho 4 empresas dessas 7 empresas que a gente chegou no filtro. Interessante, né? Lembrando, não é uma recomendação, é um filtro, porque a ideia é que você tente tirar as frutas podres daqui. Agora, depois disso, o que é recomendado? Que você olhe, por exemplo, ROMI 3. Ah, não sei o que faz ROMI 3. Você vem aqui e escreve ROMI 3 RI. Toda empresa tem um site de RI, né? Então você entra aqui, aí você tem todos os documentos. Ó. Conhece a nossa central de resultados. Aí você tem todos os documentos deles. Por exemplo, a apresentação de resultados trimestrais. Vamos ver aqui o último que eles têm. Release de resultados. Ressalvas, né? Ó, EBITDA ajustado de 32 milhões, entrada de pedidos, geração de caixa. Aí você tem uma série de estudos, unidades de negócio, tem as máquinas ROMI, máquinas BW, fundidos e usinados. Você tem uma análise mais profunda da empresa. Tem aqui, ó, um novo modelo de negócio deles. Você precisa se aprofundar para ver se faz sentido para você. O que eu queria é te ajudar a fazer um filtro para excluir o que você não quer. Então, se você